e hoje a gente vai falar sobre o discipulado de Jesus, que é justamente um aspecto muito importante e fundamental dentro do contexto do Novo Testamento. Porque no Antigo Testamento a ênfase não era esse discipulado, mas já no Novo Testamento a gente tem uma concepção um pouco diferente, porque a igreja é fundamentalmente baseada em relacionamento, seja relacionamento com Deus, relacionamento entre a igreja e relacionamento da igreja com as pessoas fora da igreja. Então são esses 3 níveis e a gente vai trabalhar em cima disso. Então a gente vai estar falando sobre o discipulado de Jesus. Nossa aula hoje é 27/2 e esse texto ele é bem pertinente, que é o texto da grande comissão, estabelecida ali a ideia do ir. Jesus ele nos chama para ir até ele, depois, a partir dele, a gente sai e vai para as outras pessoas. Por isso, a ideia de discipulado é muito importante, porque ninguém pode ir se ele, na realidade, ele não estiver em Cristo. Não é ir por ir, é ir a partir de Cristo. Mateus 28, 18 ao 20, quem pode ler para a gente aí? Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Quais são os princípios ou ordens que a gente vê diretamente nesse texto para poder obedecermos, que Jesus está nos instruindo? O que você pode ver aqui que você diz? Olha, esse texto diz para a gente fazer isso. Quais são aqui as ideias que tem? Quem pode? Fazer discípulos de todas as nações. Então vamos lá, qual é o primeiro? Ide. Show. Então a gente tem aqui uma ordem de Jesus que é o ide. Qual é o outro? Exatamente. Fazer discípulo. Discípulos. Qual é o outro? Batizar. Mais? Show de bola. Ensinar a guardar, que é interessante. Eu posso falar com meu filho, eu posso ensinar meu filho. Eu falo, 1 mais 1 igual a 2, né? A história lá da maçã, 1 mais 1 igual a 2, né? Eu posso dar informação para ele, mas ensinar a guardar não é apenas dar informação, é caminhar junto, é estar próximo para que eu possa ensiná-lo a guardar. Como no restaurante, a gente já fez um lanche e ali a pessoa esqueceu de colocar um refrigerante que a gente tinha tomado na conta. O que eu faço? Eu cheguei no caixa, a menina falou assim, é isso. Eu falei, não, tá faltando um refrigerante. Ali é a ideia do ensinar a guardar. Ali é um valor que eu estou passando. Então, envolve caminhar junto para que você possa ensinar a guardar. E ele fala aqui de algo muito interessante, que é uma capacitação que às vezes a gente não valoriza muito no texto, que é do Novo Testamento, que é uma ênfase muito grande. Jesus, ele no Novo Testamento, ele dá uma ênfase que ele enviaria o Espírito. Eu não sei se foi aqui ou se foi numa mensagem que eu falei da questão de Jesus ser Deus, como ele é Deus que era detentor do Espírito Santo e que enviava o Espírito Santo sobre as autoridades lá no Antigo Testamento, profetas, reis, sacerdotes. No Novo Testamento, Jesus, ele toma essa prerrogativa em João, ele diz assim, se eu não for, o Espírito não vem, o Consolador não vem. Quem envia e assume o princípio de divindade, de Deus, no Novo Testamento é Jesus. Então ele diz assim, quem é que envia? Se o Pai enviava, ele diz, não, agora eu que vou enviar o Espírito. E é justamente esse princípio aqui que é tão interessante. Ele diz, vocês vão fazer discípulos, vocês vão batizar as pessoas, né? Vocês vão ensinar a guardar, mas na realidade eu estou convosco. A gente vai fazer não pela capacidade humana, não pela nossa força, a gente vai fazer
Porque a gente tem uma capacitação, alguém que habita em nós que nos possibilita a fazer isso. Porque às vezes a gente diz assim, quanta responsabilidade, eu vou ter que fazer isso, mas nós não fazemos por nós mesmos. Ele diz assim, eu vou estar com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Então, quando a gente fala de discipulado, a gente está falando de alguém que está presente conosco, nos capacitando a caminhar, a andar, ensinar, a capacitar pessoas, a estar junto. Nós não estamos, na realidade, sozinhos. Tudo que a gente vai fazer, a gente faz debaixo de uma autoridade. Ele tem todo o poder e ele então delega isso a nós. Ele nos dá essa autoridade também para fazer isso no nome dele. Ele diz, e eu vou estar com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Hoje a gente, pelo menos aqui no Brasil, a gente olha um crescimento da igreja, né? Ela tem se desenvolvido, a pregação do evangelho alcançou televisão, rádio, já ficou até saturado a respeito disso. Hoje a gente tem muito stream, temos muitas maneiras de evangelizar. Nosso trabalho por relacionamento, a gente está com todo um projeto aqui de evangelizar nos lares, alcançar as famílias, edificar pessoas. Isso é algo notório. Mas a gente tem, por outro lado, uma dificuldade. O fluxo de membresia é muito grande, que a gente deve repensar a nossa maneira de cuidar de pessoas. E o que a Bíblia estabelece sobre cuidado é justamente a ideia de um cuidado por meio do discipulado. A gente vai tentar ver melhor o que é isso, lógico, a gente não vai... Mas esse fluxo, a gente está formando muita gente que é crente, mas não discípulos. E a Bíblia diz que nós devemos ir fazer discípulos. Então a gente está criando uma maneira de crescer igreja, mas diferente daquilo que é o princípio que Jesus estabeleceu. Estou falando da igreja de Cristo na sua maior abrangência, né? Seja fora como e no Brasil, né? Exatamente, a igreja como um todo. A gente perdeu isso. Porque a gente quer alcançar as multidões, mas a gente não quer gastar o tempo com uma pessoa do lado durante 1 ano, 2 anos. E a gente se contenta e vê pessoas chegando, mesmo que elas não estejam sendo cuidadas. E é o nosso grande desafio hoje. É entender que eu não preciso alcançar o mundo inteiro, eu preciso alcançar um. E se eu conseguir alcançar um, o Guido o outro e cada um de nós aqui alcançarmos um, né, nós teremos no final do ano 50 pessoas capacitadas. Né, tanto vocês quanto o outro que você vai caminhar. E a gente se perdeu nisso. A gente quer um número, a gente tem uma delegação, é nossa missão. Eu costumo fazer uma distinção entre pastor institucionalizado e pastor como ministério. Tem pessoas que ele não foi institucionalizado, a instituição não reconhece, mas ele é pastor, porque ele tem um dom, ele cuida. E eu conheço gente que não quer um reconhecimento institucional, que ele era um pastor e um dos melhores que eu conheci, que ele não queria o reconhecimento institucional, ele queria só exercer o dom ministerial que ele recebeu de Deus, e era realmente excelente. Então a gente tem esse desafio, e vocês fazem parte dessa mudança. As pessoas que nos cercam fazem parte dessa mudança, da gente sair dessa coisa de formar só crentes e a gente poder cuidar de pessoas, e que às vezes é simples. O discipulado é simples. A gente que complica o negócio. A gente quer construir toda uma estrutura de discipulado, a gente quer um material extenso, teológico. Aqui não é um discipulado. Aqui é uma reflexão teológica que a gente está fazendo junto. O discipulado acontece de uma maneira muito mais simples. E no dia a dia, no caminhar, eu uso até o texto de Provérbios para encerrar aqui justamente sobre isso. Ensina a criança no caminho que deve andar. Ensinar no caminho. Né? A ideia de discípulo, o discípulo que andava seguindo o mestre, e a ideia era que essa pessoa estava tão próximo que ele via toda a atitude do mestre e ele ficava coberto com a poeira dos pés do seu mestre. Ele era tão próximo que a poeira que saía dos pés
cobria, e quanto mais coberto de poeira você estava do mestre, mais próximo e mais você participou da vida dele. E isso é algo extraordinário. Então a gente vai estar pensando nisso. O Evangelho hoje teve um crescimento muito grande, índice, batismo, mas a gente se perdeu em conseguir guardar as pessoas. Eu brinco que o discipulado do inimigo é muito forte, mas a gente pega um cara que nasceu de novo, é dizer assim, não, mas ele já é adulto. Sim, mas como filho de Deus, ele é um bebê. Tanto que a diferença, né, do huios pro tecnon. Tecnon, o filho maduro e o filho bebê, filho criança. Quando Pedro ele usa em 1 Pedro capítulo 1, verso 3, se eu não me engano, ele diz assim, vós fostes regenerados, né? Ele usa o termo lá, tecnon, nascemos de novo, nós somos filhos que nasceram de novo, fomos regenerados. Mas quando ele usa de nos tornarmos filhos como Cristo é, ele usa o termo huios. Então, eu nasci de novo, só que eu não sei nada de coisa de crente. Mas esse é o processo do discipulado, é você caminhar com a pessoa e conseguir levar essa pessoa a entender. Orar, tem gente que até hoje não sabe orar, porque ele não foi ensinado. Entende? A gente pega uma pessoa e a gente diz assim, não, ele está aqui na igreja, ele já sabe. E às vezes não sabe. Eu me converti, eu vim de uma herança católica. Para eu orar, conseguir pensar em Deus sem pensar numa imagem, era muito difícil no início. Conseguir abstrair de você fazer uma oração sem linkar essa oração a uma imagem, para mim foi difícil no início. Depois que você vai começando a abstrair isso. Mas se tivesse alguém que pudesse falar, cara, eu tive a mesma dificuldade que você, olha, eu fiz assim, 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 teria sido muito mais fácil. Por quê? Porque tem coisas que você descobrir sozinho é difícil, às vezes demora um tempo. E tem coisas que eu estou descobrindo até hoje. E nessa mutualidade a gente vai desenvolvendo isso. O discipulado de Jesus. Olha o que é discipulado. Ele diz assim, designou 12 para estarem com ele. O que é fazer discípulo? É estar junto com o seu discípulo. Jesus, quando ele chama as pessoas, ele não chama as pessoas para ensinar. Ele chamou as pessoas para o quê? Estar com ele. Olha a diferença. A diferença de um doutrinamento. Não é um doutrinamento, é estar com ele. Por isso a ideia de discipular é gerar vida. A ideia de alcançar pessoas é gerar a vida de Deus nessa pessoa. A ideia de discipulado basicamente está contido na ideia de gerar uma vida. Por isso é interessante, porque Paulo diz assim, eu vos gerei no meu choro, nos meus sacrifícios, eu gerei vocês. A ideia dele é, eu estive com vocês esse tempo. Mas o primeiro ano do apóstolo Paulo, ele ficou cuidando de 12 pessoas, se não me engano, em Éfeso. Só que pra gente é uma frustração, porque a gente está nas coisas de crescimento. Eu tenho que ter meu Instagram, e no meu Instagram eu preciso crescer, a autoridade vem pelo crescimento do Instagram. A minha igreja precisa crescer, os números disso precisam crescer. E Paulo ficou um ano com 12 pessoas. Aí encerra o texto, o capítulo, dizendo que no decorrer de 3 anos, todas as pessoas daquela cidade já tinham escutado o evangelho. Olha a diferença. Um ano ele ficou afiando o machado, para nos outros 2 anos ele poder alcançar toda a cidade. Todos ouviram. Às vezes a gente quer o número grande de imediato, e só que a gente não dá fundamentos. Qual é a base de uma casa? Quem constrói sabe. É a fundação. Só que a gente prefere o que aparece primeiro. E na realidade a fundação que é determinante na longevidade de uma construção. E a Bíblia sempre enfatiza isso. Só que a gente se perde, porque estar junto com pessoas demanda tempo. É sacrificial. A confiança, ver as derrotas da pessoa, as frustrações dela não conseguir vencer certos tipos de pecado, ela não conseguir se colocar da maneira que você queria que ela estivesse, já como se a gente não olhasse para nós mesmos.
Né? Aquele pecado de estimação que às vezes a gente tem, que a gente está lutando contra ele um tempo enorme e de vez em quando a gente se frustra e cai nele de novo. Os desafios que a gente tem e a gente não consegue às vezes tolerar a vida de outra pessoa nesse aspecto. Então quando a gente olha para isso, a gente vê claramente que discipulado é relacionamento. Discipulado de Jesus é relacionamento, não tem jeito. Estar cuidando de pessoas, você precisa se relacionar com ela. E às vezes vai demandar um tempo maior para isso. Você vai ter que estar mais tempo cuidando. Você vai ter que se alimentar mais. Êxodo, capítulo 12, verso 3. Né? O que ele fala ali? Ele vem estabelecendo como que vai ocorrer a questão da libertação. Ó, chegou o limite. Vocês vão precisar sacrificar um animal, passar o sangue desse animal nos umbrais da porta. Ali é o sinal que vai livrar de vocês. A salvação está no sinal que vai ser colocado na porta. E vocês vão pegar a carne desse animal e vão comer junto com as outras pessoas dentro da casa. A libertação estava no sangue, mas a vida estava em comerem a carne junto, que é um mandamento conjunto, é um mandamento que não é só matar e passar o sangue, era matar, passar o sangue e comer a carne. Ter a comunhão. Ter a comunhão, exatamente, perfeito. Da carne é o pão. Exatamente. Se a família fosse pequena, ela falou de comer junto com Chamar mais pessoas, exatamente. E a carne, o pão é o símbolo da carne, né? Tanto que a ênfase é essa, né? Você... Jesus fala, né? Tomar e comer. Esse é meu corpo, esse é o meu sangue e esse é meu corpo. Perfeito. É engraçado, né? Porque a Bíblia está sempre falando sobre essa coisa de relacionamento e às vezes a gente se mete ainda no individual, nas nossas próprias necessidades. A igreja não me satisfaz em algum aspecto. É muito doido isso, né? Mas não satisfaz porque realmente a gente coloca as pessoas e a gente diz assim, eles vão se virar para se relacionar. E vai dar um jeito, vai acontecer. Às vezes acontece. Mas a gente não faz de forma intencional, que é o que a gente tem falado muito hoje, né? Da gente fazer de forma intencional. É ruim? Não. Paulo entendia que tinha momentos, pessoas que ele precisava estar mais junto, tinha pessoas que ele podia exigir mais, tinha pessoas que ele exigia menos. Tito e Timóteo não eram judeus diretamente, eram filhos de judeus. Um ele manda se circuncidar, o outro não. E os dois eram a mesma condição. Um ele circuncida e o outro não. Por quê? Porque o critério dele não era um critério fixo. Ele diz assim, não, esse aqui, ele precisa disso, então você se circuncida intencionalmente. Esse aqui não precisa, então ele não precisa ser circuncidado. Aí às vezes a gente criou uma questão tão fixa. Não, funcionou assim, funcionou, mas as coisas mudaram e a gente precisa hoje estabelecer outras coisas, criar outros tipos de laços, né? Marcos capítulo 6, verso 30. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse, vinde repousar um pouco à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Olha que bacana, eles estavam cansados, eles vão para uma missão e eles retornam cansados e o povo está em cima deles, porque milagres aconteceram, então o pessoal não tinha outra solução a não ser recorrer a esses milagres. Aí eles estão cansados, os discípulos estão cansados, eles não tinham tempo para nada, nem para comer. Aí o que Jesus faz? O descansar não é apenas ir para um lugar e ficar sem fazer nada. O descansar é ir até Jesus. Essa é uma chave que às vezes a gente se perde. Lógico que a gente precisa descansar o nosso corpo. Eu me lembro de Russell Shedd falando numa entrevista dele, eu aprendi a descansar por dentro, porque ele conseguia estar no lugar de descanso. O lugar de descanso é uma pessoa. Hebreus enfatiza muito isso, né? O repouso que o povo queria não era a terra onde eles estariam. Eles se equivocaram achando que iam chegar numa terra e encontrar o repouso. O repouso era uma pessoa. Ele enfatiza muito isso em Hebreus.
Ele diz assim, eles julgavam que o repouso deles era encontrar um lugar de descanso, mas o lugar de descanso não é um local geográfico, mas é uma pessoa, é estar em Jesus. É o discipulado, o crescimento, tudo acontece quando nós estamos em Cristo. E isso ocorre quando a gente exerce aquele primeiro mandamento lá, que é fazer o discípulo, seguir a ordem de Jesus. Atos 2,44. De todos os que criam estavam juntos, e tinha tudo em comum. Estavam juntos, os que criam estavam juntos. Discipulado é descer para o lado, é estar do lado. Discipulado é quando você desce para o lado. E por que às vezes descer para o lado? Porque às vezes você está no nível. E você tem que às vezes descer para o lado de uma pessoa para que ela possa crescer. Para que você possa trazê-la no crescimento espiritual, relacional e tudo isso. Então é um movimento, né, de estar do lado e viver juntos essa realidade. Movimento do chamado de Jesus. Vinde. Ir a Jesus, nos tornamos filhos e discípulos. Então, o ir até Jesus é ser filho. E o ide, gerar e fazer, só é um resultado disso que inicia pelo vinde. Estar nele é a nossa condição agora de poder fazer discípulos. E o texto que nós lemos aqui designou 12 para estarem com ele. Esse texto é um texto chave, né, para esse movimento. Discipular é uma ordem. Quem é que tem que discipular? Será que é só o evangelista que tem que alcançar pessoas e discipular? Todos nós. Todos nós, exatamente. É o pastor? É a pessoa que tem o título? Eu costumo fazer uma distinção muito entre cargo e encargo. Cargo, às vezes, envolve o título. O encargo é quando aquilo está em você. Você não consegue negar isso. Levantar líderes na igreja, eu olho o encargo e não o cargo. A pessoa, ela já faz. É o encargo. Ela não precisa do título. A gente se perdeu quando a gente começou a fazer as coisas só quando a gente começou a ter títulos para fazer. Quando a gente começou a ter o reconhecimento humano para fazer. O líder, como ele surge, não é apenas pelo título. E às vezes a gente valoriza as pessoas pelo título e não pelo encargo. Então é uma distinção que a gente precisa fazer. Agora, Jesus ele fazia de uma forma muito interessante, né? Jesus era inspirador. Ele olhava as pessoas sempre com algo de bom que poderia ser colocado. Essa é a mulher adúltera, mas ele age com ela de maneira que ela se sente perdoada, amada, para mudar aquela situação. Era inspirador nesse sentido, né? O que a gente tem que ter é a maturidade que eu chamo do 50-50. Discipulado é 50% do discípulo e 50% do discipulador. Tudo, se for 49-51, já não é discipulado. Quando você faz um esforço para a pessoa alcançar aquilo que é importante para ela, você está tentando se tornar um salvador. Não é você. É 50-50. Então, uma pessoa que está disponível para ser cuidada e uma pessoa que está disponível para cuidar. Não adianta você querer fazer o que é o papel do outro. E uma outra coisa que a gente levantou, que eu gosto muito, é que, na realidade, a ideia de uma comunidade pastoral. A ideia de... Eu entendo que o meu ministério, ele não é pastoral efetivamente, ele é de ensino. Eu entendo que a comunidade e a Igreja de Cristo é estabelecida como uma comunidade pastoral. E por eu fazer parte da igreja, eu exerço o cuidado pastoral. Não é porque é fácil. Eu tenho amigos que você vê que eles são pastores. Mas o dom pastoral é o dom derramado sobre a comunidade, porque a comunidade deve ser uma comunidade de pastoreio, de cuidado. Nós estamos dentro daquele primeiro mandamento, aquela ordem de ir e fazer discípulo. Então não é para um ou para outro específico que tem um dom, é para todos. Então, como é para todos, todos nós devemos ser cuidadores. Foi uma ordem imediata para aquela época, mas que continua para nós hoje. Jesus está falando com os seus discípulos, com as pessoas que estão ali.
Ele está dando a ordem para quem está, mas nós entendemos que as escrituras foram inspiradas, foi inspirado para aquele tempo, mas essa inspiração chega até nós hoje, né, agora. Tem pessoas que estão com as suas vidas estagnadas. Elas param. Ela entra na igreja e ela para. Por quê? Porque ela fica na ideia de receber e não de dar. Então, como ela só quer receber, ela chega um momento que ela fica estagnada. Que ele perdeu esse sentido do que é, na realidade, a ênfase de Jesus, né? De alguém que se alimenta da videira, recebe da seiva da vida, mas que frutifica e alcança outras pessoas com isso. Então, a ordem é para todos, a gente já falou sobre isso, né? Indistintamente, todos nós fazemos parte da mesma missão. A missão de ser uma comunidade pastoral, de cuidado, de alcançar pessoas. Eu sei que às vezes tem pessoas que têm mais habilidades. Tem um amigo meu lá de Porto Velho e ele é evangelista nato. A gente estava parado na fila do avião para entrar. Cara, ele começou a conversar e conversou com o fulano. No final o cara estava reconciliando com Jesus na fila. Ele já apresentou, falando para o cara ir na igreja perto da casa dele, se ele quisesse ir para a igreja onde que ele congregava e tal. Coisa assim de 5 minutos, ele conheceu o cara, ele conseguiu ver a dificuldade que o cara estava passando, o cara era desviado, ele fez o apelo reconciliando com Cristo, já apontou um caminho. Evangelista, rápido, são dons, mas todos eles têm que convergir. Não é porque você tem um dom que a gente tem que negligenciar o outro. Aquilo que é a missão da igreja, porque a gente tem essa tendência, dizer assim, não, isso não é meu, isso na realidade é para quem tem esse dom, aí a gente delega, terceiriza para outros aquilo que era nossa responsabilidade também. Então é um chamado universal. 1 Pedro capítulo 2, versículo diz assim: vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. O que é a ideia do sacerdócio universal? Essa ênfase ela foi tida como maior dentro da reforma protestante. A reforma enfatiza que a ideia de sacerdócio não é apenas de um grupo elitizado ou escolhido pela igreja, é de toda a igreja, é o sacerdócio universal. Às vezes a gente se perde nisso porque a gente delega para outras pessoas aquilo que é nossa responsabilidade. A gente fica esperando sentir. É igual perdão. Não vou perdoar fulano, não senti ainda disso. Né? Exatamente. Eu não vou fazer isso porque eu não senti de Deus. Mas não é para sentir, ali é um mandamento, é um princípio. E como é esse princípio também do sacerdócio universal? Existe uma questão que ela é muito ligada à questão católica romana. Em que sentido? Porque no catolicismo existia somente o sacerdote poderia então fazer ou realizar as funções dos sacramentos. E na realidade, no cristianismo evangélico, o sacerdócio é universal. Todo crente pode exercer isso. Então a gente fica esperando que o pastor faça aquilo que nós podemos fazer também. Porque se for só o cargo, realmente você está desculpável. Mas se for um encargo, você não tem como dizer que não pode. Porque é um encargo de Deus sobre você, cuidar de pessoas. Essa é uma ideia. Então, às vezes fica sobre uma pessoa o cuidado do rebanho, consolidar vidas, acompanhar, discipular. E é impossível uma pessoa fazer. Então, o chamado do discipulado é para todos. Tanto que o pessoal brinca muito, né? Que tem a grande comissão e no final se tornou a grande omissão. A gente vai se omitindo, a gente vai terceirizando, dizendo que não é minha responsabilidade, é de outro. E no final a gente colhe esse desânimo, essa estagnação espiritual. E também a gente não realiza aquilo que é o chamado, né? Que é o para todos nós. O que é um discípulo? Discípulo basicamente é alguém que está sendo ensinado, alguém que está ali aprendendo. Discípulo vem do latim, né? Discípulos. Também no grego, matetés. Discípulo no hebraico é talmid.
é um aluno, né? O discípulo é quem segue os ensinos do mestre, de um mestre. Basicamente, ser um discípulo é ser um pequeno Cristo. Eu sei que parece, a primeira vez que eu vi isso, como que eu vou ser um pequeno Cristo igual a Jesus, né? Lógico que guardadas as devidas proporções, mas é você fazer o que Cristo fazia. Paulo, ele tem um termo ali que ele usa em 1 Coríntios 11, 1, que ele fala justamente, ele diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele diz assim, eu busquei ser um discípulo de Jesus, que aquilo que eu faço reflete o que Jesus fazia, e você então pode seguir a minha conduta, porque você está seguindo o que Jesus ensinou. A gente não está dizendo aqui de pessoas que não erram. Até o recomeçar, o não errar, você se arrepender e começar, é um princípio bíblico. Discipulado é um relacionamento intencional no qual caminhamos ao lado de outros discípulos com a finalidade de encorajar, equipar uns aos outros em amor para adquirirmos maturidade em Cristo. Esse relacionamento inclui preparar o discípulo para fazer outros discípulos. É fazer discípulos de Jesus, que é uma ênfase muito importante que a gente tem que ter. Um dos grandes desafios hoje da linguagem, quando a gente fala muito sobre discipulado, é que tem pessoas que fazem discípulos seus, para você mesmo. O que é o discipulado? O discipulado é o processo. Ser discípulo é a essência. O discipulado é o processo que a gente está inserido. Então, o discipulado é fazer discípulos de Jesus, não nosso, não seu. Não é um domínio, não é uma manipulação, não é controle. É o 50-50. Estamos juntos ali, caminhando nesse relacionamento. Então, uma coisa que está te sugando demais não é discipulado. Tanto que quando é 50-50, ele é leve, ele é prazeroso, ele desenvolve a gente, faz a gente crescer, que é o objetivo que a gente tem. Ele é intencional. Ele é intencional porque você tem a intenção de olhar para o Guido e identificar quais são as áreas que ele precisa melhorar e ter a confiança de falar. Quando você ama as pessoas, elas te ouvem, você sabia? Quando você só quer controlar a vida da pessoa, quando você diz para ele uma coisa que ele está errando, ele se sente ofendido. Mas quando você ama, a pessoa tem o conceito, a ideia de pertencimento. Cara, esse cara se importa comigo. Porque mostrar a melequinha do outro é muito difícil. Mas quando há confiança, quando a pessoa sabe que você quer ajudá-lo, a pessoa, ainda que ela às vezes se sinta constrangida, mas ela quer ajudar. Mas a gente tem que entender que é mútuo. Isso é uma expressão de amor e é mutualidade. Isso quando é aquela coisa fria, agora vamos ter um discipulado. Aí se torna tão frio que é complicado. Mas quando é tão natural, em amor, aquilo é tão bom, porque a gente vai crescendo, vai amadurecendo. A minha definição de discipulado, né? Discipulado é quando um crente maduro auxilia um novo crente a ser integrado na fé cristã, assistindo e fazendo parte da igreja local, se tornar um filho como Jesus, que ouve e faz a vontade de Deus, vivendo a maturidade cristã. Essa é a minha definição. Discipulado envolve disciplina. Só que disciplina não pode ser a mesma ideia de punição. O grande problema hoje é que disciplina virou ideia de punição. Disciplina é ensino. Disciplina é o método, é o que ela vai fazer, né? E a gente se perdeu nisso, porque disciplina virou punição. Então, o discípulo é o mesmo radical de disciplina, de discipulado, é o mesmo radical, é o mesmo conceito. A palavra disciplina tem um ambiente positivo, que significa aquilo que é ensinado. Disciplina é o conteúdo organizado dentro de uma estrutura. O que é organizado faz com que haja um ordenamento do nosso modo de conviver, de viver. Disciplina não é castigo, e a gente precisa entender isso. Porque senão a gente vai dizer assim, cara, eu vou estar com fulano para discipular ele. Aí o cara diz assim, cara, ele só vai ficar ali tentando me corrigir. Não, a gente vai caminhar junto para aprender. O discipulado é intencional, é você identificar coisas que a pessoa precisa crescer.
Então é intencional, porque você tem que olhar para a pessoa e ver o que ela já caminhou. Poxa, essa pessoa ele tem uma vida de oração bacana, mas ele não lê a Bíblia. Então eu vou ser intencional. Vem cá, olha a importância da leitura bíblica, caminha comigo aqui, vamos ver isso. E às vezes até a gente vai se disciplinando, né? Porque a gente identifica no outro, às vezes, o que a gente vê na gente. E esse é o grande desafio, né? Olha que interessante, eu gosto dessa anotação aqui, que é do Ebenezer Bittencourt, do Instituto Haggai. Ele diz assim, o discipulado de Moisés com Josué. Ele fala quais foram as maneiras do discipulado de Moisés com Josué. Ele fala assim, Moisés tem a oportunidade de Josué servir. Êxodo 24:13, ele foi servo de Moisés, ele esteve junto com Moisés. Êxodo 17:9, ele oportunizou que Josué fizesse algumas coisas. Então, às vezes a gente quer o discípulo, mas quer que o cara faça pronto. E às vezes a gente tem que dar a oportunidade do cara falhar, de errar. Ele deu um livro, o livro da lei. O Josué tinha acesso ao livro. Por que o livro? O livro é a orientação, as normas. Então, às vezes, o discipulado exige a disciplina. O que você vai fazer? Como você vai fazer? Às vezes a gente quer que o cara se vire. Não, esse cara ele já viu eu fazendo. Eu tenho uma frase que eu ouvi há muitos anos atrás e que eu continuo repetindo, e meu filho que brinca, né? Eu falo assim, o óbvio tem que ser dito. Às vezes a gente acha que não, fulano já viu, ele entende. O óbvio tem que ser dito. Diz o que é muito óbvio. Esclarece, diga para ele o que tem que ser feito. Porque senão vai dar uma falha. É o livro. Ele deu a Josué experiências. Ele permitiu que Josué estivesse em guerras com ele, em tempo de oração. Ele subiu ao monte, Josué subiu com ele. Então ele deu experiências. Ele corrigiu Josué. Quando ele errou, ele corrigiu. Instruir, cuidar, envolve correção. Só que quando você está com a pessoa e tem laços, a correção não é só punição, é fazer essa pessoa melhorar. Tinha proximidade, né? Eles comiam junto, eles tinham um relacionamento junto, eles oravam juntos. Tinha uma missão, um propósito. Ele dá a missão e Josué é um dos que vai até a terra para espiar. Então ele delegou algo para Josué, né? E Josué teve um líder e se tornou um líder potencializado por Moisés. Ser um discípulo de Jesus é conviver com a pergunta: o que Jesus faria? É aquele livro, Em Seus Passos, o que faria Jesus? É basicamente isso, é conviver com a pergunta: o que Jesus faria nesse momento? É o desafio que a gente tem diário, de nos assemelharmos, porque a gente quer ser pequenos cristos. E se a gente quer ser discípulo e fazer discípulos, a gente tem que ser um bom discípulo, que é basicamente isso. É o que Paulo fala, né? Sede meus imitadores. Qual é a maior dificuldade para um discípulo? Ou para o discipulado? Qual é a maior dificuldade que você vê para você fazer um discipulado? Eu falo que discipulado é simples. Por que simples? Porque às vezes a gente espera esse momento oportuno de ter aquela coisa, mas às vezes é no café. O ensinar a guardar todas as coisas não é apenas o momento que a gente senta, pega a Bíblia, um caderno e vai. O discipulado, ele é simples. É criar laços. O que não é doutrinamento, uma técnica, um treinamento, um ensino ministrado, um processo de coaching, preparação para o batismo. Isso não é discipulado. O discipulado vem depois. O discipulado mostra a simplicidade da vida cristã.